Saudações fraternais. Eu sou Frater Rosemat Abif e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje falaremos sobre as percepções de Deus na filosofia judaica e na Cabala. Espero que você goste do vídeo, deixe seu like e acesse www.ocultismopel.wordpress.com. Filósofos judeus medievais como Maimônides articulam uma teologia negativa transcendente. Não é onde só é possível descrever Deus em termos do que ele não é. Aqui a unidade divina significa que a singularidade de Deus é única e não tem relação com nenhum conceito que se possa conceber. A Cabala, influenciada pelo argumento filosófico, mas buscando Deus rabínico bíblico, também é imanente. Fornece uma solução diferente, mais radical. Distingue-se Deus em si mesmo e em suas emanações. O divino infinito, o Ein Sof, ilimitado, está além de qualquer entendimento, descrição ou manifestação. Somente através dos 10 atributos divinos, a Sefirot é Deus revelado, a criação e a força vital que recria continuamente a existência canalizada. A Sefirá final, Malhut, imanente que habita a criação. Esta é Malhut. Essa é a última Sefirá de todas as Sefirot. É o reino. Torna-se a Shekhinah feminina, presença divina, e a divindade imanente que habita a criação. Na manifestação, Deus é antropomorficamente descrito como masculino e feminino, onde masculino denota doações externas e feminino denota nutrição interna. Na Cabala, existem traços do panenteísmo, como a descrição do Zohar das duas formas de sustento, a luz que circunda e a luz que enche. Todos os mundos e a descrição do panenteísmo de Moshe Cordovero, sua hierarquia quase racional do século XVI, sistematização da Cabala de Cordovero, reconcilia opiniões anteriores sobre a natureza divina das Sefirot, descrevendo como luzes investidas em embarcações. Somente os vasos se diferenciam, enquanto a luz originária do Ein Sof é indiferenciada, removendo qualquer noção de pluralidade. Da maneira que a água despeja em diferentes vasos coloridos ou fluxos através de diferentes cores de vidro, enquanto a percepção da divindade, influenciada pela teologia negativa dos filósofos, Cordovero diz o seguinte: sempre que alguém forma uma imagem conceitual de Deus, deve recuar imediatamente, recuando da noção falsa. Como qualquer noção é moldada pelo mundo espacial do homem, em vez disso ele deve correr e voltar, para imaginar a divindade e depois rejeitá-la. Na Cabala luriânica, o primeiro ato da criação é o primordial Tzimtzum, a auto-retirada de Deus, para desenvolver o problema de como a criação infinita poderia emergir do finito. De antemão, o Or Ein Sof preenche toda a realidade, anulando a criação potencial, a existência, a inexistência. O Tzimtzum constitui um salto radical, retirando a luz infinita para Deus, para permitir que a luz potencialmente finita, latente, apareça, a partir da qual a criação se desdobra. Posteriormente, os Sefirot reconfiguram com Partsufim, reformulando a hierarquia linear de Cordovero, como um revestimento, permitindo que a criação mais baixa oculte nela as origens divinas mais altas. Opiniões na Cabala sobre o Ein Sof e o Atzmos. Antes de Moshe Cordovero e Isaac Luria darem subsequentes sistematizações da Cabala no século XVI, os cabalistas medievais debateram a relação entre o divino, vontade, Keter, e o Ein Sof. Vou mostrar para vocês onde está Keter e o Ein Sof. Acima ali da Arca da Aliança está Keter, e ali está Ein Sof e Ein Sof Aor. Isso envolvia a necessidade filosófica de separar a Sefirot em qualquer noção de pluralidade de Deus. Envolvia a questão de saber se o Ein Sof descreve o ser divino essencial ou Deus, como a primeira causa da criação. Cordovero lista Keter como a primeira Sefirá, parte da criação.
Luria tem uma visão intermediária de que o Ein Sof não representa a essência de Deus, nem que Keter é listado como primeira sefirá na criação, mas em vez disso, o Ein Sof transcende subliminarmente Keter, mediando entre Atmos e Keter. Ele concorda com a inclusão de Keter por Cordoveiro na Sephiroth. Se alguém está descrevendo as luzes da Sephiroth, mas em referência não qualificada, começa a Sephiroth de Chokhmah, sabedoria, pois ela está lista aos vasos do Sephiroth da criação. Chokhmah é esta sefirá aqui à direita. Dez estágios da luz infinita de Deus antes do início da criação. O cabalista do Rabbad, Yitzhak Ginsburg, descreve 10 estágios em desenvolvimento na revelação do Or Ein Sof, luz do infinito Ein Sof, baseado na Cabala e no pensamento do Rabbad. Vamos falar sobre os 10 estágios da Cabala de acordo com o Rabbad. O Atzmut, essência absoluta de Deus. Yahid, número 2, o único. 3, Errad, aquele. 4, Shah, Ashuim, Atzimim, as delícias do ser. 5, Aliat Haratzon, a ascensão da vontade de Deus para criar o mundo. 6, Ana Enloch, o pensamento primordial de eu governarei, a vontade primordial do Deus de ser o rei. 7, o Ein Sof, o infinito. 8, o Kadmon, o primordial. 9, o Avir Kadmon, a atmosfera primordial. E por último, 10, Adam Kadma Shtima, o homem primordial oculto. Vamos falar então sobre o panenteísmo racídico. O Baal Shem Tov, de abençoada memória, que viveu de 1698 a 1760, o fundador do judaísmo racídico, deu um novo estágio ao misticismo judaico, relacionando as estruturas esotéricas e transcendentes da Cabala à percepção psicológica interna e à correspondência da experiência do homem. Isso trouxe a Cabala à vida cotidiana tangível, enquanto elevava o homem através da percepção da divindade dentro de si. O foco central disso foi a imanência divina em toda a criação experimentada por pessoas comuns e estudiosos em alegria e apego a Deus, em meio à materialidade. Na filosofia racídica, há também uma percepção mais elevada da elite da anulação panenteística, da criação dentro da unidade divina presente. Tudo é Deus e Deus é tudo. A percepção mística ideal durante os momentos da oração é bitul, a anulação, a aniquilação do ego. Na realidade divina, além do fervor emocional da imanência divina, e uma renomada parábola do Baal Shem Tov. Para entender isso, devemos nos voltar para o Zohar. Por exemplo, que diz que os portões dos Helihalot, palácios, câmaras celestes de oração, estão acima do outro, um acima do outro. E os anjos recebem as orações e transferem para o trono da glória. Agora isso deve ser entendido. Não conhecem a Deus, bendito seja o seu nome, que toda a terra está cheia de sua glória, Isaías 6,3. E que ali não há lugar vazio dele. Tikunei Zohar 57. Se assim, então sua bênção glória é encontrada onde quer que alguém ore. Nesse caso, por que é necessário que nossas orações sejam recebidas por anjos que transmitem de Reihal para Reihal? Para o Reikal para Reikal? Parece-me que a resposta segue. Uma parábola que o meu professor, o Best, contou uma vez antes do som do shofar em Rosh Hashanah. Havia um grande rei sábio que criou magicamente a ilusão de muros, torres e portões. Ele ordenou que seu povo fosse a ele por meio desses portões e torres. E tinha tesouros dos tesouros real expostos por todos os portões. Alguns chegaram ao primeiro portão e depois voltaram, carregados de tesouros. Outros passaram os portões mais profundos dentro do palácio e mais perto do rei. Mas ninguém alcançou o próprio rei. Por fim, o filho do rei fez um grande esforço para procurar seu pai. O rei, então, ele viu que não havia realmente nenhuma barreira que o separasse de seu pai, pois tudo era uma ilusão. Eu ouvi do meu professor, o Best, de memória abençoada, no versículo que todos praticam a iniquidade serão dispersos.
Isso está no Salmos 92:10. Por meio de conhecimentos do homem, que por toda a terra está cheia de sua glória. E todo movimento e pensamento, tudo vem dele. Por esse mesmo conhecimento, todos os que praticam a iniquidade estão espalhados. Portanto, todos os anjos em Halot foram criados e feitos, por assim dizer, a partir de sua essência, como um caracol, cuja concha é formada por si mesmo. Assim, por meio desse conhecimento, não há barreira ou cortina da separação entre homem e Deus. Como esse ideal não estava ao alcance de todos, o hassidismo convencional instituiu o misticismo social intermediário do divino, o Tzadik Rebbe, que poderia inspirar os seguidores durante a peregrinação, sua corte, canalizar a bênção espiritual e física divina para eles, através do apego ao Tzadik. Eles poderiam transcender suas percepções físicas, limitadas através da fé emocional. A alma sagrada no hassidismo, no Likutei Amarim Tanya, que foi escrito em 1797, um trabalho racídico inicial do pensamento racídico, Shnoyer Zalman de Liad deu à doutrina racídica uma sistematização metafísica e psicológica. Ele constrói o serviço divino em torno do conflito entre a alma divina e a alma natural, afirmando que é profundamente oculto no inconsciente de cada alma de Israel é uma parte real de Deus acima do Atzmus, literalmente. Essa noção ressalta a cabala geral e o racitismo, mas é lida de maneira literal no Tânia. O neo-racidismo crítico-modernista leu essa afirmação em termos existencialistas e não literalistas aplicáveis igualmente a judeus e não-judeus. A escola de Chabad, fundada por Shlomo Zalman de Liad, diferia do hassidismo convencional, ao procurar articular intelectualmente o pensamento racídico em um estudo sistemático com a mente como caminho para o coração. Consequentemente, manteve o ideal místico de comunicar mais amplamente, possivelmente, a anulação da elite da criação na unidade divina. Na segunda seção do Tânia, Shlomo Zalman apresenta filosoficamente o panenteísmo de Baal Shem Tov, desenhando na descrição cabalística anterior dois níveis da unidade divina. São descritos anteriormente, ambos paradoxalmente verdadeiros. Unidade anterior da criação emanada, dependente do Deus superior, e da unidade superior da criação ilusória anulada dentro de Deus. O seguidor do método Chabad contempla, risponenus, longamente a ascensão paradoxal da oração durante a oração particular, ou aprende o pensamento de Chabad antes de oração comunitária. O segundo líder de Chabad, Dov Ber Shnoire, expande o pensamento de seu pai para uma compreensão prática. Seu tratado sobre o êxtase instrui a contemplação intelectual a alcançar total consumado bitul de nenhuma autoconsciência. O entusiasmo emocional superficial deve ser rejeitado, pois envolve o ego. No nível supremo, o divino Atzmus é encontrado através do seguidor, percebendo a essência divina do divino Etzem de sua alma. Após o tratado sobre o êxtase, Dovber retirou da circulação geral, esboçando uma instrução contemplativa mais baixa, acessível a todos no portão da unidade. É necessário que o seguidor conheça sua capacidade espiritual. Para o seguidor comum, buscar bitu inconscientemente além da emoção levaria a cair abaixo da inspiração espiritual benéfica das emoções. Hoje, a prática normativa ideal de Chabad é estudar a filosofia racídica antes da oração, incluindo entre muitos textos aqueles sobre o panenteísmo divino, usando o amor emocional e a reverência de Deus gerados no serviço comunitário subsequente da manhã. O comissário Bitul permanece para uma elite seleta, embora todos os que estudam Chabad pensem em ganhar alguma apreciação intelectual e emocional da completa unidade da divina. Esse é o vídeo de hoje. No próximo vídeo abordaremos a Sefirot e a Otzrim, comumente chamada de Árvore da Vida. Um abraço e até o próximo vídeo.